E aí, meu povo, estou aqui mais uma vez para mais um vídeo aqui no canal. Semana passada não teve vídeo, por quê? Por quê? Tá, vou falar por quê. Primeiro, eu tinha muita coisa para estudar, eu estava estudando muitas coisas e assim, vou logo ser sincero com vocês e tem até um pouco a ver com o assunto desse vídeo. Eu não consigo fazer um bocado de coisas ao mesmo tempo. Pronto, falei. Não consigo. Se tu consegue, cara, tem inveja de ti, uma inveja santa, porque eu não consigo fazer um bocado de coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo focar em muitas coisas ao mesmo tempo, até porque a própria ideia de focar é em um lugar, né? Então eu precisei focar e estudar algumas coisas semana passada, então por isso eu não pude gravar vídeo, editar e colocar aqui no canal. Mas hoje eu estou aqui e quero falar de um assunto que eu conheci durante essa pandemia lá em 2020 e é um dos temas principais aqui no canal e esse é o primeiro vídeo que eu vou falar sobre isso. Eu conheci o minimalismo. Mas o que é minimalismo? Vou te falar um pouquinho hoje. Já sabe, né? Fica aí. Bem, antes de começar, eu quero falar para você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para que o YouTube entregue os vídeos que serão produzidos aqui para vocês e que o YouTube possa entender, né, que você está gostando e todas essas coisas que vocês sabem que tem aqui no YouTube. Dá um like aí, comenta, compartilha. Vocês já viram também o último vídeo que fala a respeito do que faz os seus olhos brilharem? Vou colocar a descrição aqui no card para que você possa ir lá ver, dar uma olhada, tá muito bacana. Falei de coisas assim bem pessoais e bem profundas minhas. E hoje vou falar a respeito do minimalismo. Conheci o minimalismo. Bem, esse assunto de minimalismo, na verdade, eu já tinha ouvido falar muito antes da pandemia, né? Já tinha ouvido falar muito antes da pandemia. Na verdade, algumas pessoas que eu sigo no Instagram, que eu vejo aqui no YouTube também, no qual eu sou inscrito nos canais, eu já vi falar algumas vezes, mas eu nunca tinha parado para me debruçar, entender melhor, pensar melhor sobre o assunto. Eis que a pandemia veio e aconteceu algumas mudanças internas dentro de mim, né? Mediante todas essas coisas que aconteceu. Eu falei para vocês em um vídeo também sobre lições de uma pandemia, o que eu aprendi com tudo isso. Vou deixar a descrição aqui também para você ir lá conferir. E entre as coisas que eu aprendi nessa pandemia lá no ano de 2020, ano passado, foi sobre a questão do minimalismo. Primeiro que tudo foi se encaixando. A primeira situação que assim me fez dar o despertar para esse assunto melhor foi uma vez eu estava à noite aqui em casa, né, em plena quarentena, no momento da primeira onda, lá em 2020, eu estava aqui em casa, no meu quarto, pensativo, refletindo sobre muitas coisas que estavam acontecendo. Fazia muitos dias que eu já estava em casa, não estava saindo para nenhum lugar, não estava indo para lugares que eu era acostumado a ir, tipo igreja, até então indo para faculdade naquela época, visitando familiares, amigos, enfim. E eu estava no meu quarto sozinho, na minha cama deitado, não sei se eu estava lendo, ouvindo música, alguma coisa assim. E em algum momento eu fui até meu guarda-roupa e eu abri, assim, a minha parte do guarda-roupa, que eu divido o quarto com meu irmão. E isso foi numa sexta-feira à noite, eu me lembro perfeitamente, porque geralmente no sábado pela manhã eu estava na igreja, mas nesse período as igrejas estavam fechadas, a minha igreja estava fechada também. E eu abri assim um guarda-roupa, né? Eu vi assim um bocado de roupa, né? Roupa nova, roupa mais ajeitadinha para sair, roupa de sair, né? De ir para a igreja, de ir para outros locais, outros compromissos e tal, que eu nunca mais tinha usado. Já fazia muito tempo que eu não tinha usado, justamente porque a gente estava no meio dessa pandemia. E eu tava mais em casa, então só vivia usando roupa mesmo, roupa velha, roupa de ficar em casa e tal. Eu fiquei pensativo, né? Aquilo me fez pensar. Como é que pode a gente ter tanta roupa e agora não dá pra gente usar? Porque, tipo, sejamos sinceros, né? Muitas das coisas que nós usamos e compramos é pra ir a lugares, muitas vezes é pra impressionar pessoas, é pra estar em algum ambiente. E eu estava dentro de casa, assim como a maioria das pessoas no mundo estava. E onde é que eu ia usar minhas roupas novas, né?
e eu vendo lá as minhas camisas, camisa xadrez que eu tinha e tal, calça, sapato, eu nunca mais tinha usado. Foi quando eu pensei, cara, será mesmo que a gente precisa de tudo isso, de tanta coisa? Porque na hora que acontece uma situação dessa, como a gente está passando, a nível mundial, isso já não faz tanto sentido, já não é o essencial, já não é mais o necessário, já não é o que realmente vale a pena, entendeu? Eu acho que foi a partir daí que eu comecei a ter o despertar para o minimalismo. E como eu fiquei muito em casa também, consumi muita internet. E eu lembro que eu comecei a entender mais sobre esse assunto, querer buscar de uma certa forma, porque eu me lembrei que eu já tinha ouvido falar sobre isso. E eu encontrei uma pessoa no YouTube, uma menina muito bacana, que tem um canal que fala sobre minimalismo, que é essa daqui, a Carol, do canal Parece Óbvio. E o YouTube, por saber que eu estava pesquisando muito sobre esse assunto, me trouxe pessoas que falavam sobre o assunto, né? E eu me inscrevi no canal dela e eu comecei a ver melhor as coisas que ela falava sobre minimalismo, como ela conheceu o minimalismo, como ela aplicou a vida dela também. Outras pessoas começaram a surgir que eu gosto também, falam muito sobre o assunto, inclusive eu sigo eles no Instagram, sou inscrito no canal também, além da Carol, que é o Adamo Peçanha, esse daqui. Ele fala sobre muitas coisas, inclusive minimalismo, e até o Sérgio Maroni, o Ramsés da novela Os Dez Mandamentos, tem um canal aqui no YouTube também que fala a respeito disso. E basicamente o que é o minimalismo, né? Não vou me falar muita coisa aqui para não ficar muito longo o vídeo. Assim, historicamente falando, o minimalismo ele foi um movimento cultural, artístico, científico que aconteceu em diversas partes do século XX, lá 1900 e alguma coisa. Em diversos momentos do século XX, esse movimento ele apareceu em maior grau e menor grau, e tinha como objetivo usar poucos elementos para expressão. A princípio, isso ficou muito focado na área das artes, né? As artes minimalistas, aquela ideia muito do preto e do branco também. Inclusive, eu estou num cenário aqui bem preto no branco para ter uma noção de minimalismo e tal. Mas não é esse o verdadeiro objetivo hoje também. E depois surgiu o minimalismo dessa forma, né? Mas foi passando, o movimento foi crescendo, foi migrando para outras situações, para outras áreas da vida. E hoje o minimalismo ele está muito associado não só à arte, à cultura, mas ao estilo de vida de muitas pessoas. Que é nada mais, nada menos que viver com aquilo que é de fato essencial, importante. É aquela ideia do menos é mais. É a ideia de que tu não precisa ter muitas coisas, que tu não precisa encher a tua casa, entupir de muitas coisas, ter muitas coisas, ter muitos compromissos, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, achando que isso é o ápice da vida, quando na verdade não é. E pelo menos para mim, a pandemia veio me ensinar aquilo que realmente importava. E foi quando eu conheci de fato e entendi mais o minimalismo. Até então, de lá para cá, eu comecei a trazer a ideia minimalista para minha vida. E, enfim, gente, era muita coisa que eu poderia falar para vocês, mas basicamente essa já é uma noção. Vocês podem procurar por vocês mesmos mais sobre o assunto, pesquisar na internet. Tem até documentário na Netflix que fala sobre o minimalismo, que eu já assisti também. E primeiro que o minimalismo também, trazendo agora para o estilo de vida, não é uma corrida, não é quem é mais minimalista ou quem é menos minimalista, né? Cada um vai trazer para a sua vida e adaptar conforme a sua realidade. O meu despertar foi quando eu vi que eu tinha muita roupa e estava indo para poucos eventos ou para nenhum evento. Foi quando eu entendi que de fato não precisava de tudo aquilo. Mas o minimalismo ele percorre por diversos caminhos, sabe? A tua agenda, os teus compromissos, as tuas amizades, as pessoas que você realmente deve priorizar, aquilo que realmente é significativo para você, a sua missão, o seu trabalho. O minimalismo ele pode abranger tudo isso ou permear todas essas coisas da nossa vida. Minimalismo não tem nada a ver com ser mão de vaca, ser pão duro, fazer apologia à pobreza, não gostar de bens materiais, não tem nada a ver com isso. E eu não vou falar todas as coisas que eu entendo ou que eu aprendi sobre o minimalismo aqui, porque o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu prometo que em outros momentos eu vou trazer vídeos aqui falando sobre aspectos do minimalismo, dicas minimalistas também que eu apliquei à minha vida e quero também compartilhar com vocês. Mas para efeito de início,
o que eu posso falar para vocês é que o minimalismo é algo realmente muito interessante de se aprender, de trazer para a vida. Eu refleti muito com essa ideia, com esses princípios. Me lembrou um pouco aquilo que Jesus fala muito pra gente, principalmente nos evangelhos, de não nos apegarmos a esse mundo, às coisas desse mundo também. Mas eu prometo que vou trazer vídeos mais dinâmicos e melhores, com melhores explicações e ideias sobre esse assunto. Eu quero falar hoje para vocês também que sim, eu me considero minimalista desde então, assim como eu tenho muitas coisas que eu posso mudar ainda, e eu estou num processo, não estou numa linha de chegada no final, ainda estou num processo, mas muitas coisas eu aprendi, entendi sobre as coisas mesmo que a gente compra, a ideia do consumismo. Eu, quando eu era criança ou pré-adolescente, eu tinha uma visão muito mais consumista de querer ter as coisas, de comprar, de parecer ter, do que eu tenho hoje. E além daquilo que eu conheci na palavra e em Jesus, eu posso dizer que o minimalismo me ajudou também a entender outros assuntos que tem a ver com esse assunto, né? Com essa ideia de querer ter muito. E o mundo, de uma certa forma, a sociedade, o sistema nos impulsiona a pensar assim, né? Nós somos melhores se tivermos isso, nós somos mais bem resolvidos e temos muito mais sucesso se alcançamos isso daqui. O que é sucesso, né? É tão relevante entender isso, mas ao mesmo tempo é tão relativo essa ideia de sucesso. O que é sucesso para mim? O que é sucesso para você? Quem disse que sucesso é isso aqui ou somente isso daqui? Enfim, nós estamos no fim do ano, né? O momento que a gente mais compra, mais consome. E tipo, Natal, né? Se tornou muitas vezes uma ideia muito consumista, muito de mercado, mas não é esse os princípios do Natal também, né? Enfim, gente, é muita coisa que eu poderia falar para vocês. Mas pensem hoje, como está a sua ideia? Qual é o pensamento que você tem quanto ao consumo? Aquilo que você compra, aquilo que você usa, como você administra o seu dinheiro, os seus bens, o que é mais importante para você? Será que você pensa como você pensa porque você entende que é assim mesmo? Ou há algo maior que você te fez pensar e acreditar dessa forma? Entendeu? É isso, eu queria falar hoje para vocês a respeito disso, um pouco sobre o minimalismo. Como eu falei, em outros momentos eu vou voltar aqui para falar melhor para vocês. Mas desde já, se esse vídeo fez algum sentido para você, dá um joinha, comenta aí embaixo, compartilha com alguém que precisa entender esse conceito. Afinal, o que é minimalismo? Te convido a pesquisar mais sobre o assunto, se for interessante para você, ou se você tem alguma ideia sobre o assunto também. Comenta aqui embaixo. E é isso. Conheci o minimalismo no meio dessa bagunça toda de pandemia. Semana que vem tem vídeo novo. Obrigado por estarem aqui no canal Eu Forasteiro e até a próxima. Valeu!